Alexandre de Moraes rasga o verbo lava nossa alma e destrói toda a narrativa bolsonarista ao ler seu voto histórico, fazendo Bolsonaro chorar de desespero e sentindo o cheiro da papuda. Espia. Jair Bolsonaro afirma: uma das vontades do povo são eleições limpas. Por que o presidente do TSE quer manter a suspeição sobre eleições? Alguém que há 40 anos ganhou eleições para deputados, alguém que havia ganho eleições para presidente da República em 2018. Quem ele é? Por que ele continua interferindo por aí? Com que poder? Não quero acusá-lo de nada, mas algo de muito esquisito acontece. Para onde vai o nosso Brasil? Que exemplo de democracia estamos dando no mundo? Repito, quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, é que vai contar os votos lá no TSE, na sala escura? Na sala escura. Eu fiz questão, como presidente do TSE, a ministra Carmen também, quando nós abrimos dentro daquela sequência da Justiça Eleitoral, o procedimento para que todos os partidos políticos, Polícia Federal, universidades, possam tentar entrar nas urnas, hackear as urnas, e nunca ninguém conseguiu. Nós sempre vamos até a sala. E no ano em que eu fui presidente, inclusive, acompanhou isso o presidente do partido do réu Jair Messias Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, e o réu, então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, para mostrar que não existe sala escura alguma. Mas por que isso? Porque esse era o planejamento, essa era a execução dos atentados contra a justiça eleitoral. E todas essas mentiras criminosas feitas na live, imediatamente elas eram massivamente disseminadas pelas milícias digitais. Não participaria de uma farsa como essa patrocinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E disse em entrevista, atacando os integrantes do judiciário: só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública, para toda a sociedade, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular. Em 4 de agosto de 2021, realiza nova live transmitida pela Jovem Pan e intensifica os ataques e notícias falsas, aqui afirmando isso, desde esse momento até recentemente, afirmando que um hacker havia invadido as urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral e que a ministra Rosa Weber, então presidente, havia requisitado o inquérito e que quando descobriu realmente nesse inquérito que havia, ministra Carmen, uma invasão nas urnas, a ministra Rosa determinou o sigilo do inquérito e escondeu o inquérito na Polícia Federal para não se descobrir a fraude ocorrida nas eleições de 2018. O que o réu Jair Messias Bolsonaro disse desde 4 de agosto de 2021, que foi reiterado na reunião ministerial e endossado pelo réu Anderson Torres. Isso foi sendo repetido durante a campanha eleitoral, foi sendo repetido após a derrota eleitoral, foi sendo repetido durante esse processo, sem nenhuma prova, somente para atacar. Autorizei a pedido da defesa, e o eminente advogado Celso Vilarda, que está presente, solicitou para se juntar a esse inquérito. Esse famoso inquérito teria sido descoberto as grandes fraudes da República nas eleições. E ele está juntado aos autos e demonstrou que esse discurso não se comprovara. Na sequência de atos executórios com graves ameaças ao Poder Judiciário, uma forte tentativa com emprego de grave ameaça de restringir o exercício do Poder Judiciário em 7 de setembro de 2021. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir. Veja, isso não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República, no 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a esse indivíduo, continua o réu, que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Nós estamos falando de 7 de setembro de 2021. Recentemente, frases semelhantes foram ditas para tentar nova interferência, agora internacional, na independência desse Poder Judiciário. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, disse o réu Jair Bolsonaro, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixe de oprimir o povo brasileiro. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais
jamais cumprirá. A paciência do nosso povo já esgotou. Ele tem tempo ainda de cuidar da tua vida. Qualquer pessoa decente e de boa fé sabe que um líder político num alto cargo, instigando, insuflando milhares de pessoas dessa forma, aumenta exponencialmente as agressões, ameaças ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal e às suas famílias. Atitudes criminosas confessadas no dia 7 de setembro. Na sequência, e aí já na proximidade das eleições, a reunião ministerial, a famosa reunião ministerial de 5 de julho de 2022. Abraço. Daqui pra frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. E exatamente o que falou e mostrou foram notícias fraudulentas e ataques à justiça eleitoral e ao poder judiciário. Continuou o réu Jair Bolsonaro, porque os caras estão preparando tudo, pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão vendo acontecer? E nessa reunião, e a organização criminosa tinha tudo planejado sequencialmente nos atos executórios. Nessa reunião do dia 5 de julho, já o réu Jair Messias Bolsonaro anuncia para todos que vai realizar uma reunião com embaixadores, entre aspas, para mostrar o que está acontecendo e repetir a desinformação, as mentiras sobre fraudes nas eleições, para deslegitimar o poder judiciário, a justiça eleitoral e desacreditar a democracia no Brasil. Mas não só ameaça frontalmente a independência do poder judiciário, mas também instiga todos os participantes a fazerem o mesmo. Daqui para frente, diz ele, quero que todo ministro fale o que eu vou falar. E afirma que se não fizerem as consequências do jogo, todo mundo vai pagar. Nessa reunião, o réu Jair Messias Bolsonaro pratica outros ilícitos, além dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, ao acusar os ministros do Supremo Tribunal Federal de corrupção, dizendo: eu não vou falar que o Fachin tá levando 30 milhões de dólares, que o Barroso tá levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes tá levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar por esse lado. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que tá aqui é um marxista, advogado do MST. Não sou eu, ministro Flávio. Aqui a referência foi o ministro Fachin. Eu também não. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também, indagado no interrogatório judicial por esse magistrado, na 42ª pergunta que esse magistrado fez, ministro Flávio, após os advogados terem feito 14 perguntas, se desculpou, disse que era o jeito dele, que não tinha nenhuma prova, só que aí demonstrou qual o modus operandi do líder da organização criminosa. Disse que não tinha nenhuma prova, mas que se fossem outros 3 ministros, falaria a mesma coisa. Na verdade, não tinha prova em relação a esses 3. Falou em relação a esses 3 porque um tinha sido presidente, outro era e o outro seria. Ao falar isso, mais do que ofender pessoalmente cada um dos ministros, na verdade quer descredibilizar o poder judiciário como um todo. Após outros impropérios contra o poder judiciário, volta a desinformação, dizendo que não vai permitir que ocorra o que foi o ocorrido nas eleições de 2018, que isso não pode vir a ocorrer novamente. Dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores, disse Jair Messias Bolsonaro, por ocasião das eleições de 2018. Abre aspas. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o número 7, que era o número à época de Jair Bolsonaro, aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. Milhares e milhares de vídeos. Não apresentou um vídeo, não há um vídeo real, mas continuando a incitar contra a justiça eleitoral e o poder judiciário. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro e porventura apareceu o meu nome. A sequência das ameaças, da instigação, da desinformação, das mentiras contra o poder judiciário e a justiça eleitoral.